Agora, a hora e a vez de atualizarmos as informações da outra semifinal da Copa do Brasil. Internacional recebendo a equipe do Cruzeiro. Primeiro jogo, 1-0. O nosso repórter que sabe tudo e mais um pouco de Copa do Brasil é Eliandro Santana. Tudo bem? Tudo certo, Eli? Vem comigo, Eli! Olá, grande abraço para você que está ligado no Placar Transamérica desta quarta-feira, dia de conhecermos os finalistas da Copa do Brasil, após Grêmio e Atlético, Atlético e Grêmio. Mais tarde, 9h30 da noite, no estádio gigante da Beira-Rio, o Internacional de Porto Alegre recebe a equipe do Cruzeiro com uma vantagem importante. Afinal, no dia 7 de agosto, o Colorado, no Mineirão, venceu por 1-0 ao Raposa e entra em campo logo mais com a vantagem do empate para chegar à decisão deste campeonato, que já conquistou em 92. Curiosamente, foi o último título a nível nacional dos gaúchos e, claro, esse jejum incomoda e muito o lado vermelho de Porto Alegre. Para a partida desta noite, o técnico Odair Hellmann deve promover uma mudança no ataque, até por conta do bom desempenho do Nico Lopes na vitória sobre o Botafogo no sábado por 3-2. O uruguaio foi o melhor em campo e volta na vaga de Rafael Sobis. Dois jogadores que foram poupados na partida diante do Fogão também têm retorno garantido, Bruno na lateral direita e o D'Alessandro no meio de campo. Então, o Internacional deve ir a campo com Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e o Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. O Inter tem um desfalque no mínimo curioso. O atacante Wellington Silva está na Europa para depoimentos. Está prestando depoimentos por conta de um suposto caso de manipulação de resultados no período que ele esteve no futebol espanhol. Então desfalca o Wellington Silva, que é um jogador muito utilizado no segundo tempo pelo Odair Hellmann, só que desta feita vai ficar de fora. Do lado do Cruzeiro, o Dedé ficou de fora do jogo diante do CSA, não participou do último treinamento em Porto Alegre, mas não preocupa. O técnico Rogério Ceni quebra a cabeça por conta do companheiro do Dedé, o jogador Léo, que não atuou nas últimas 3 partidas, também com um problema muscular, e a tendência é que o Fabrício Bruno forme a dupla de zaga com o Dedé. De resto, o Edilson deve voltar à lateral direita no lugar do Orejuela, e aí sim, a equipe estrelada deve estar em campo nesta partida decisiva com o Fábio no gol, Edilson, Dedé, Fabrício Bruno e o Egídio, Henrique, Robinho, Marquinhos, Gabriel e Thiago Neves, David e Pedro Rocha. Por ter perdido o jogo de ida por 1-0, o Cruzeiro precisa da vitória para pelo menos levar a decisão por pênaltis, vencendo por 1 gol de diferença. Logicamente, vencendo por mais de 1 gol de diferença, garante a classificação para no tempo normal, para a terceira final seguida da Copa do Brasil. Lembrando que os mineiros são os atuais bicampeões deste campeonato da Copa do Brasil. Então, Internacional e Cruzeiro correm atrás da bola, 9h30 da noite, lá no Gigante da Beira-Rio. Grande abraço a todos, voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Agradecendo ao Eliandro Santana com informações da semifinal da Copa do Brasil envolvendo o Internacional e Cruzeiro. O que falar de Eliandro Santana? Não, de Eliandro Santana não, do boletim de Eliandro Santana da Copa do Brasil. Olha, eu acho que o Colorado tem tudo para sair classificado nessa situação aí, que já que o Cruzeiro também não é nenhum time assim que demonstrou alguma vantagem ou alguma... não é um time tão melhor que o Colorado. Eu acho que o Colorado aí garante a sua participação aí na final da Copa do Brasil. E até porque o Internacional está mais encaixado, é um time que já está mais fechadinho, mais tranquilo, e ao passo que o Cruzeiro ele passou por toda aquela turbulência ali, tanto fora de campo, como dentro de campo, com a saída do Mano Menezes, a entrada do Ceni. O Ceni está tentando ainda ajustar a equipe do Cruzeiro. Então, nesse momento, o Internacional continua bem melhor do que o Cruzeiro e leva, com certeza, favoritismo para passar para a próxima fase, já para a decisão. Um exercício de pensamento e um questionamento para vocês. Qual que é mais difícil, o Atlético fazer 2-0 na Arena e eliminar o Grêmio ou o Cruzeiro ir lá no Beira-Rio e eliminar o Inter? O que é mais complicado, galera? Eu acho que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dificuldade maior. O time do Cruzeiro é muito limitado, já demonstrou isso no Campeonato Brasileiro.
É um time que não consegue alcançar uma recuperação, não tem fôlego para isso. Diferente do Atlético. O Atlético é um time que consegue se recuperar, né? Até na Arena já fez história e tem grandes jogos históricos aí de recuperação do Atlético. E eu também aposto mais no Atlético. Acho que o Atlético tem uma missão menos difícil do que a do Cruzeiro, até porque o Atlético, quando você pega lá o elenco que está cheio de jogadores chamados reservas, mas Lucas Halter não é reserva. O Bambu também, um jogador que já jogou diversas vezes como titular. Então eu acho que o Atlético está uma equipe mais organizada e mais com a força da Arena da Baixada. Então eu acho que o Atlético tem uma missão menos difícil. Atlético e Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Amanhã o desdobramento da rodada desta semifinal da Copa do Brasil.